Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todo mundo esteja bem. E hoje nós vamos começar a última parte da matéria que cairá na prova. Então, hoje e amanhã nós iremos estudar conteúdo sobre dinâmica demográfica na Ásia. Não iremos abordar todo o conteúdo. Uma parte desse conteúdo nós vamos ver do terceiro trimestre, tá bom? Porque continua os aspectos econômicos da Ásia. E como é um tema que requer mais tempo, eu deixei uma parte desse conteúdo para o terceiro trimestre, tá bom? Aqui nós vamos ver uma introdução à demografia e como ela interfere nos aspectos socioeconômicos, beleza? Gente, então aqui vamos começar, né, nos nossos estudos populacionais na Ásia. E eu coloquei aqui um slide, né, com uma introdução, fazendo essa pergunta: por que a gente precisa estudar os fundamentos de demografia, por que a gente precisa entender demografia, conhecer os aspectos específicos ali da população, quantos jovens, quantos adultos, quantos nascem, quantos morrem, quantos entram, quantos saem, para que saber disso, né? Então, gente, nós precisamos de entender sobre esse assunto, porque é ele que vai ditar políticas públicas, né? Então, vamos supor, se um país como o Japão, por exemplo, que a população idosa está aumentando, vai requerer ali do Estado, do governo, políticas específicas para essa população. Já a população de jovens, que é de 0 a 14 anos, ela está diminuindo, então não precisa tantas políticas para esse setor, né? Então nós temos ali uma série de políticas públicas específicas, né, para cada faixa etária. Então é por isso que nós precisamos entender esse assunto. De modo geral, acho que a gente até falou sobre esse assunto. Nós precisamos ter em mente que nos países desenvolvidos a taxa de natalidade é reduzida, ou seja, o crescimento demográfico é lento, pode ser até nulo ou negativo, como é o caso de alguns países europeus. O Japão também, a taxa de fecundidade é muito baixa, a Coreia do Sul também é muito baixa, ou seja, não repõe a população. O que é essa taxa de reposição demográfica, né? A reposição demográfica é a taxa de fecundidade necessária que nós precisamos ter hoje para reproduzir exatamente a quantidade de pessoas que tem no momento, né? Então, a taxa de reposição demográfica é 2,1. Então, um casal vai repor ali, ter 2 filhos para repor os dois, né? O ponto 1 ali é para, na eventualidade de acontecer mortalidade infantil, então eles colocam essa margem ali de segurança. Mas a maior parte dos países desenvolvidos e países emergentes possuem uma taxa de fecundidade abaixo de 2,1, ou seja, a população ela está diminuindo, como é o caso de países desenvolvidos, que na Ásia se destacam ali o Japão e a Coreia do Sul, mas nós temos também países emergentes ou países em desenvolvimento, como, por exemplo, a Rússia, a China, a Índia, o Vietnã, países do Sudeste Asiático, que possuem ali uma taxa também reduzida, não é tão baixa quanto o Japão e a Coreia do Sul, mas também já não repõe a população. A Rússia, por exemplo, a taxa de fecundidade é de 1,7 filhos por mulher, na China de 1,6 filhos por mulher. Nós vamos ver a questão da China no próximo trimestre, porque tem as políticas públicas lá do filho único, essa política já não existe mais, também em função dessa taxa de fecundidade ter reduzido. Então, futuramente, a China vai enfrentar problemas, sobretudo de mão de obra, disponibilidade de mão de obra, né, para atuar ali nas várias multinacionais que têm em seu território. Então, nós temos alguns cenários possíveis para a China. A Índia, a população está em cima da reposição demográfica 2,1. A Índia é um país que vai sobrepor a China em quantidade populacional. E temos o Vietnã, que é um país também que está se industrializando, desde a década de 80 ele vem se industrializando, e por isso também refletiu ali numa redução das taxas de fecundidade.
Os demais países asiáticos, pessoal, a Ásia tem em torno ali de 50 países, a maior parte desses países são pobres, são países agrícolas, que não estão inseridos nos circuitos econômicos internacionais, e por isso a taxa de fecundidade é muito alta, né? Nós vamos ver que a taxa de fecundidade ela está muito relacionada ao grau de desenvolvimento de um país. E quanto mais urbanizado, mais desenvolvido, mais infraestrutura, saúde, educação existente em um país, melhor as condições do país e logo isso reflete também na redução das taxas de fecundidade. A maior parte dos países da Ásia são países pobres e, portanto, ainda são países que apresentam um grande crescimento demográfico. Por exemplo, o Afeganistão é a pior economia da Ásia. Nós vamos ver que os países que têm pior condições na Ásia é a Ásia meridional, aquela região ali da Índia, a região ali do Paquistão, do Afeganistão. Essa região é extremamente pobre e, em função disso, as taxas de fecundidade são muito elevadas. Então, a condição de desenvolvimento econômico de uma região reflete ali também nas suas taxas de fecundidade. As taxas de fecundidade do Afeganistão, por exemplo, é de 4,6 filhos por mulher. No Iraque, 3,7 filhos por mulher. Isso num contexto que nós vivemos, pessoal, é muito grande esse saldo de fecundidade, né? Os países ali que estão em desenvolvimento já controlaram o seu crescimento populacional. Então, esses países ainda não conseguiram atingir o grau de desenvolvimento para reduzir essa taxa ali de fecundidade. A população, por exemplo, o Japão, que é um país desenvolvido, já reduziu ali a base da pirâmide e aumenta o topo, né? Então, nós temos ali uma população de idosa no Japão, cerca de 28% da população total corresponde a idosos, ou seja, uma faixa etária que não trabalha, inativa, e isso só vem aumentando a cada ano, a ponto que em 2040 a perspectiva é de que o Japão tenha ali em torno de 38 a 40% de idosos, ou seja, muita gente não trabalhando para sustentar, para ser sustentada, né? Então, poucos adultos sustentando muitos inativos. Isso que a gente já falou, nós temos ali a pirâmide etária, a gente já viu isso na sequência didática anterior. A pirâmide etária, ela reflete a demografia de um país e logo também as condições socioeconômicas, porque nós sabemos que base larga significa subdesenvolvimento. Mas nós temos a pirâmide etária, só relembrando, que ela é dividida em 3 faixas, né? A faixa ali de baixo de jovens, que varia de 0 a 14 anos, de adultos, ou seja, a faixa etária que trabalha ativa de 15 a 64 anos, e o topo da pirâmide nós temos ali a população inativa acima de 65 anos de idade. Vamos avançando aqui, a população no mundo, né? Nós temos aqui em 2015, em torno de 7,3 bilhões de pessoas no mundo. E como que está distribuída essa população no mundo? Se a gente observar o mapa ali, a maior concentração populacional ela está ali, principalmente aonde? Na Ásia, né? Ou seja, 30% da população mundial pelo menos vive nessa região. E como que a população mundial como um todo, como que vive essa população, né? Nós temos ali áreas de extrema pobreza localizadas na África subsaariana, que é aquela faixa ali próxima do Sahel africano, e nós temos a Ásia meridional, são as áreas mais pobres do mundo, e logo as condições ali de população, a qualidade de vida é extremamente baixa, né? Nós temos ali que de 7,3 bilhões de pessoas, 30% trabalham na agricultura, 18% são analfabetas, e em termos de acesso a esse mundo moderno, nós temos ali o acesso, medindo ali
essa questão, né, de tecnologia, de inserção nos circuitos mundiais, em termos culturais também. Os países desenvolvidos têm 82% têm acesso à internet, a América Latina e Caribe 50%, a África subsaariana 19%, e o Pacífico 36%. Só corrigindo, não é África subsaariana, é do meio da África para baixo, tá? Não é o Sahel africano, é uma faixa pequena ali entre o norte da África e a África subsaariana, tá bem no meio. A região mais pobre é a África subsaariana, toda a parte que vai ali do centro da África até o sul da África, beleza? Então vamos ver, gente, será que as condições de vida melhoraram, né? Nós temos ali muitas pessoas vivendo na pobreza hoje em dia, mas será que, comparando aos séculos anteriores, houve uma melhora significativa das condições de vida no mundo para a população como um todo? Sim, nós podemos falar que houve uma mudança ali significativa nas condições de vida da população, principalmente ao longo do século XX e XXI. Nós podemos verificar que, sobretudo no século XX, houve ali uma nova estratégia do capitalismo de se reproduzir, ou seja, eles saem dos países de origem, vão buscar novas oportunidades de exploração de mão de obra, de recursos naturais. Então, essa fábrica, ela sai dos Estados Unidos, ela vai para o Sudeste Asiático, ela vai para a China, ela vai para o Vietnã, ela vai para o Laos explorar a mão de obra, e ela gera um certo crescimento econômico nessas regiões, levando também ali, motivando, incentivando a urbanização, que vai gerar como consequência uma série de bens e serviços que antes não tinham. Então, nós podemos falar que ocorreu sim uma melhoria na qualidade de vida da população em termos mundiais no século XX e XXI, apesar de ainda, né, existir ali as discrepâncias, as grandes desigualdades. O capitalismo, gente, a especialidade do capitalismo é concentrar renda, acumular, ou seja, essa acumulação ela vai quem tem pouco, quem tem muito, né? Ele consegue, através desse sistema econômico, acumular mais riqueza, e quem tem menos acumula menos. Mas ele gera ali, distribui algumas migalhas, e o Milton Santos fala isso, né? O capitalismo, ele explora esses fatores ocasionais, mas ele distribui algumas migalhas no mundo. E isso, né, em termos ali mais práticos, o que significa, né? Infraestrutura, acesso ali à água potável, que é um bem tão básico que a gente tem aqui, né? Para a maior parte dos países isso não é acessível, e não tendo água, por exemplo, potável, isso vai gerar como consequência o quê? Doenças, né? A segunda maior causa de morte em países subdesenvolvidos é diarreia, gente. Né? A segunda causa de morte é diarreia, ou seja, uma doença simples de ser resolvida, que é um problema de sanitarismo, que depende de políticas públicas, né? Então, nós temos ali sim uma melhoria nos séculos XX e XXI, apesar de ainda concentrar riqueza no mundo inteiro. E como que isso pode ser visualizado, professora? Gente, isso pode ser visualizado através ali da visualização da esperança de vida, ou seja, a expectativa de vida. Então, nos países desenvolvidos, a média ali que as pessoas avançam, né, 76 anos homem, 82 anos mulheres. Na América Latina, 71 e 78, África subsaariana 56 e 58. Na Ásia, para a gente ter ideia, a Ásia, gente, a esperança média de vida é 56 anos. É muito pouco, gente. As pessoas chegam só até 56 anos e morrem. Né? Isso por quê? Porque o país não oferece condições sanitárias, condições básicas para que as pessoas consigam avançar ali na pirâmide etária até o topo, né? Mas a Ásia tem as condições de desigualdade, de contrastes, né? Nós vimos na aula anterior, a Ásia tem essas condições de contrastes, né? O Japão, por exemplo, a expectativa média de vida é 84 anos. Então, nós temos essas diversidades, mas na África meridional é onde que nós temos ali a menor esperança de vida. Aqui eu coloquei para vocês
os países de baixa renda, as principais causas de morte, olha lá. Em segundo lugar, diarreias, né? Ou seja, uma doença que está ligada ao sanitarismo, uma coisa básica, que é água tratada, coleta de esgoto, alimentação. Então, são condições básicas que precisam ser mudadas ainda nesses países subdesenvolvidos. Olha aqui, esse dado interessante aqui também. Então, nós vamos, olha aqui, melhoria nas condições de vida na Ásia a partir de 1950, para vocês terem ideia como que as condições de vida na Ásia eram muito piores do que é hoje, né? Eu falei com vocês que ao longo do século XX e XXI as condições gerais de vida melhoraram, não somente na Ásia, mas no mundo inteiro. Olha aqui na Ásia esses dados, eram as 5 piores expectativas de vida na Ásia. No Camboja, em 1977, a expectativa de vida era 19 anos. As pessoas atingiam somente 19 anos e depois morriam, né, porque o país não dava condições necessárias. No Afeganistão, 32 anos. No Butão, 32. No Timor-Leste, 32. No Nepal, 35 anos, em 1960. E hoje, como que está as piores expectativas de vida lá na Ásia? Quais são os países que têm as piores expectativas de vida? E sabendo disso, a gente sabe as condições socioeconômicas desse país também. Então, hoje o Afeganistão tem a pior condição de vida na Ásia, né? A esperança de vida é 52 anos. Olha lá o Camboja, que era 19 anos, né? Hoje é 65 anos, a média ali é acima de 65 anos, né? E no Afeganistão, uma condição diferenciada, porque teve a guerra do Afeganistão, é um país com turbulências políticas, é um cenário diferenciado, mas a expectativa de vida ali é muito baixa. E essa melhoria ali, ó, o que aconteceu de 1960 para 2018? A urbanização, né, que permite ali o acesso a bens básicos como coleta de lixo, água tratada, esgoto, acesso à educação, à saúde, né? Então, pessoal, vamos ficar por aqui e eu vou gravar uma segunda aula falando ali algumas taxas, alguns conceitos relacionados à demografia com ênfase na Ásia, tá bom? Beijo para vocês.